Fala galera que acompanha o Super Músculo, tudo bem? Hoje vamos falar um pouco sobre os principais métodos de emagrecimento que estão em destaque no momento, as principais vantagens de cada um deles e como escolher o melhor método de emagrecimento de acordo com suas necessidades. Vamos lá então? Primeiro vamos falar sobre o Emagreça com o Dr. Rocha. Vamos começar falando pelo método de emagrecimento criado pelo Dr. Patrick Rocha, que é conhecido como Emagreça com o Dr. Rocha. Esse método tem sido um dos mais indicados no momento devido ao fato de ter sido criado por um médico. Dessa forma, você tem a certeza de emagrecer com saúde. Portanto, esse é o principal diferencial desse método. Você vai aprender como se alimentar corretamente para emagrecer, como acelerar a perda de gordura e alcançar um corpo mais bonito. Mas claro que isso tudo com saúde, né? Saúde em primeiro lugar, é óbvio. Vale lembrar que esse método é indicado principalmente para mulheres, mas o conhecimento adquirido através desse sistema pode ser adaptado para qualquer pessoa, independente do sexo, idade ou grau de obesidade. Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre as vantagens do método Emagreça com o Dr. Rocha. Em primeiro lugar, sem dúvidas, é o preço acessível. Você já parou para pensar quanto você ia gastar fazendo uma consulta em médico, fazendo consulta em nutricionista, utilizar personal trainers, tomar suplementos que muitas vezes nem funcionam e muito mais. Portanto, utilizando um método como o Emagreça com o Dr. Rocha, você vai economizar bastante. Isso foi o que me chamou a atenção e me fez querer conhecer de verdade esse método e eu adquiri. Outra vantagem é que o Emagreça com o Dr. Rocha, você tem, como a gente já falou, você tem um acompanhamento direto de um profissional da saúde, que faz toda a diferença. Você já deve ter visto por aí algumas dietas bem malucas, ou métodos extravagantes de emagrecimento, que você tem que fazer exercícios muito loucos. Você já pensou como isso é arriscado para a sua saúde? Portanto, é necessário um acompanhamento profissional. A gente não está falando que não precisa ter um acompanhamento. Por isso que é importante utilizar um livro com fundamentos. Esse livro é fundamentado na saúde, já que é desenvolvido por um médico, tá certo? Esse método já é consolidado e tem foco no emagrecimento saudável. Isso é uma outra vantagem. Já é um método que já foi utilizado por outras pessoas e muitas pessoas já emagreceram, portanto ele é consolidado, ele funciona mesmo. E por último, né, a vantagem que para muitas pessoas pode ser a motivação principal é que você não vai precisar passar fome e não vai morrer de fazer exercícios. Morrer de fazer exercícios não é legal. Você pode acabar emagrecendo, mas a sua saúde vai pro ralo e principalmente sua massa muscular. Ninguém quer ter aquela aparência, por exemplo, magrela no caso. Certo? Sem músculo algum, sem massa muscular. É isso que acontece quando você se esgota de exercícios físicos. E esse método não envolve isso. Vamos conhecer os próximos métodos então? Método Emagrecer de Vez. O método Emagrecer de Vez é sem dúvidas hoje um dos métodos mais populares, pois oferece um emagrecimento definitivo, ou seja, sem aquele famoso e desagradável efeito sanfona. O efeito sanfona você deve conhecer. É aquele caso em que você pode até chegar a emagrecer, mas recupera rapidamente o peso, muitas vezes acumulando ainda mais gordura do que tinha antes de começar. Indicado para aquelas pessoas que estão descontentes com a forma física, o método Emagrecer de Vez consiste em métodos para emagrecer de forma definitiva, direto ao ponto e sem enrolação. As principais vantagens desse método, assim como o método anterior, a primeira é o preço acessível, que você acaba economizando bastante se for levar em consideração consultas médicas, consultas com nutricionistas e muito mais. Além disso, um diferencial desse método Emagrecer de Vez é que ele consiste também em uma comunidade completa de muitas outras pessoas que seguiram ou seguem o método, proporcionando uma troca de experiências e dicas. Isso vale a pena bastante para você ter uma troca direta de experiências com pessoas que também seguiram o método, que vão te dar dicas,
vão falar o que acharam melhor, o que gostaram de fazer, como fizeram determinadas coisas e etc. E por último, esse método é apoiado por profissionais dessa área, claro. Por exemplo, nutricionistas, médicos propriamente ditos, educadores físicos, personal trainers, etc. Para conhecer maiores detalhes sobre o método, clique no link que está na descrição do vídeo. Programa de emagrecimento Corpo de 21. O programa Corpo de 21 foi desenvolvido por uma fisioterapeuta. Esse método tem como foco principal o público feminino, que busca um emagrecimento rápido, saudável e que principalmente preza pela aparência feminina e delicada. Com esse método, a mulher não corre o risco de ficar masculinizada, já que tem 100% de foco no corpo da mulher. É indicado para mulheres que não gostam ou simplesmente não querem frequentar academias, utilizando exercícios mais variados como o próprio Pilates. As principais vantagens do Corpo de 21, em primeiro lugar, é que ele é um método totalmente online, contando com muitas videoaulas, tornando bem fácil de seguir o método. Essas videoaulas vão explicar passo a passo os exercícios, passo a passo as dicas, dicas de alimentação, dicas de respiração, como executar os exercícios propriamente ditos, etc. É bem fácil de seguir mesmo, é bem bacana, é um esquema muito profissional e vale a pena. Outra vantagem é que os resultados são rápidos, são mais rápidos do que fazendo academia de forma convencional. Por que são mais rápidos? É alguma fórmula milagrosa, alguma coisa assim? Não tem nada de milagroso nesse método. A principal diferença é que você aprende os fundamentos, você aprende os motivos pelos quais você vai fazer determinado exercício, dicas mais amplas. Não como é na academia, que em muitos casos os instrutores só passam os exercícios, os alunos vão lá, realizam e nem sabem o porquê de estar fazendo aquilo. Outra vantagem é que com esse método você vai conseguir um corpo mais bonito e bastante feminino. Para aquelas pessoas que têm medo de praticar musculação convencional e ficar, digamos assim, mais masculinizada. Não que isso seja errado, tem gente que gosta, tem gente que quer e tem esse objetivo. Mas se o seu objetivo for um corpo mais feminino, sem dúvidas o Corpo de 21 vai te ajudar bastante. Outra vantagem é que foi desenvolvido por uma profissional da saúde, né? Como citamos anteriormente, é uma fisioterapeuta. Olivia Andriolo, certo? Um outro ponto forte é que você não vai precisar passar fome. Chega daquele pensamento de que para emagrecer você precisa passar fome, precisa tomar sopinha, tomar chazinho e viver disso. Isso não é realidade. Você vai ver através desse método que você não precisa passar fome para emagrecer. Você precisa aprender a se alimentar, tá? Outra vantagem é que não requer horas e mais horas na academia. O Corpo de 21 você vai entender que os exercícios não levam tanto tempo assim. Você não precisa ficar 1h30, 2 horas, ficar fazendo bicicleta, essas coisas. Isso, além de ser desgastante, a pessoa simplesmente não tem motivação para fazer um tipo de exercício assim, certo? Por mais que você consiga fazer por um tempo, você não vai conseguir manter a longo prazo. Isso é fato. A não ser que você seja um atleta e tenha foco em resistência, essas coisas. Portanto, esse método você não vai precisar passar horas e horas fazendo exercício, tá? E por último, como a gente já disse anteriormente, é um método bem alternativo, baseado principalmente no Pilates. Para aquelas pessoas que não gostam dos exercícios convencionais, tem muita gente que não gosta mesmo, não tem nada de errado nisso. Cada um tem um gosto pessoal. Esse método é baseado principalmente no Pilates, ou seja, não envolve musculação, levantamento de peso, apesar de que você também vai ter dicas nesses aspectos, sabe, de musculação, mas ele é baseado principalmente no Pilates. E cabe a você decidir qual tipo você gosta mais de seguir, tá? Para maiores detalhes sobre o Corpo de 21, clique no link na descrição do vídeo. Então é isso, pessoal. Isso foi um apanhado bem geral
a respeito desses métodos de emagrecimento mais comuns no momento. Não deixe de acessar o nosso artigo mais completo, que terá mais informações a respeito desses métodos e outros mais. Tá certo? Eu espero que tenham gostado e que esse vídeo tenha sido útil para vocês de alguma forma. Não deixe de acessar os links na descrição do vídeo.